Eduarda está por aqui também. Boas-vindas, Eduarda. Vamos lá, pessoal. Boa noite, então, novamente a todas. Estamos, então, hoje, virtualmente, excepcionalmente, né? Para garantir que a gente tenha uma gravação do conteúdo de revisão para a nossa prova de TA1, né? Como tem muita gente, ou quase todo mundo aqui de primeiro período, né, a gente precisa entender que as avaliações aqui na Uni São José são divididas em dois marcos, né? Duas datas de referência. A TA1 e a TA2. TA significa, a sigla TA significa teste avaliativo, né? E aí o teste avaliativo, ele não é necessariamente uma prova, né? No curso de pedagogia, a gente tem pelo hábito trabalhar com a ideia de que na primeira avaliação a gente coloca, né, 3 pontos de produções somados a 7 pontos de uma prova aplicada na semana de provas proposta pelo centro universitário. Lembrando que a Uni São José, nesse semestre, né, na TA1, vai fazer assim: semana que vem tem aula segunda normal, aula terça normal, aí as provas começam na quarta-feira. Então, vocês vão ter prova quarta, das matérias de quarta, quinta, das matérias de quinta, sexta, todinha minha. Acho que quinta vocês nem têm aula. Sábado, né, as coisas da EAD, domingo e segunda e terça. Então, as provas vão ser quarta, quinta, sexta, segunda e terça, ok? Da semana subsequente. Camila levantou a mão, pode falar, Camila, fica à vontade. Talvez ela tenha clicado na mãozinha. Não, eu acenei para dizer que eu cheguei agora que eu consegui entrar, e eu não peguei as explicações, mas depois essa aula vai ficar gravada? Super ficará e disponível no YouTube, para vocês Ah, então assistirem tá na bom. televisão de casa. Então tá ótimo. Obrigada. Nada, meu amor. E aí, gente, a TA1, então, ela é composta desses 3 pontos de trabalhos e 7 pontos da prova. Aí eu faço uma prova de 7 questões, né? Cada uma valendo 1 ponto. Entrego a vocês na nossa próxima aula, na sala, assim, daquele jeitinho que é prova, né? Cada um sentado no seu lugar, respondem as questões, me entregam a prova feita e vão embora. No dia da prova, eu tenho cuidado de já inibir a ansiedade de vocês e corrigir a prova na hora. Então, você me entrega a prova, eu corrijo, somo o ponto do trabalho, e aí já te dou a sua média e você vai para casa com o coração resolvido, trabalhado e tudo mais. Vitor, qual é a média da faculdade? 6. Vitor, o que acontece se eu tirar menos de 6? Você fica reservada, né? Para a próxima prova tirar uma nota maior que cubra esse ponto que você não atingiu. Então, Vitor, eu tirei 4. Quanto eu preciso tirar na TA2? Você precisa tirar na TA2 8, para os 2 que você estava devendo, mais, né, os 6 pontos da média daquela avaliação especificamente. Então, para passar em cada matéria, você precisa ter 12 pontos. Vitor, e se eu não tiver 12 pontos, o que acontece? Se você não somar 12 pontos, você vai para TA3. Teste avaliativo 3, a TA3, é uma provinha única de 10 questões sobre o conteúdo de todo o semestre, aplicado na última semana de aula do semestre. Aí tem um calendário da faculdade que prevê isso. Lá no grupo dos informes tem um calendário da pedagogia também, com as datas certinhas de todas as avaliações e tudo mais. A TA3, ela não é opcional para a pessoa, ela não é opcional para as pessoas que queiram aumentar as suas notas, não. Ela é somente para aquelas pessoas que atingiram menos de 12 pontos. Vitor, e se eu faltar a TA1 ou a prova de TA2? Se você faltar a uma avaliação, naturalmente você não somará 12 pontos, mesmo que você gabarite a outra prova, tire 10. Então, naturalmente, você terá de fazer a TA3, que vai funcionar como uma espécie de segunda chamada. Não existe prova de segunda chamada. O que existe é a TA3. Eu faltei porque eu quis. Vai fazer a TA3. Eu faltei porque eu quase morri e fiquei internada em coma. Vai fazer a TA3. Então, a diferença entre
o tipo de falta que vai te fazer a TA3, né? É igual, né? Faltou a TA1 ou a TA2, fará a TA3. Vitor, e se eu faltar a TA1 e a TA2? Aí, pelo regulamento da faculdade, você estaria automaticamente reprovada, né? Contudo, a gente faz, né, alguma coisa no curso, todos os professores são tolerantes e tentam aí construir uma estratégia caso você falte a TA1 e também a TA2. Lembrando que muitas disciplinas, muitas unidade curricular é a mesma coisa que disciplina, optam por, né, fazer a prática pedagógica prevista lá no nosso planejamento na TA2. E o que isso quer dizer? Há matérias que têm um projeto integrador, né? Uma proposta de um trabalho que vai ser apresentado para a comunidade, né? Seja na quadra, seja em praça pública, seja visitando um local. Nesses casos, a TA2, a prova formal que compõe a nota de TA2, pode ser substituída por esse projeto integrador. Então, vou dar um exemplo a vocês, né? A professora que dá uma unidade curricular chamada Arte e Educação. Ela, na TA2, ela, ao invés de dar a prova, ela vai fazer uma mostra de artes para a Uni São José. Então, os alunos vão montar, né, peças de teatro, apresentações de dança, produção de material, e etc, e etc. E eles vão para a quadra e vão abrir para todo mundo, chama pai, chama mãe, chama vizinho, para assistir essas apresentações de arte. Isso é a prova. E aí não vai ter prova de TA2. Esse foi só um exemplo, né? A nossa unidade curricular de aquisição e desenvolvimento da linguagem é uma unidade curricular, né, de conteúdo chatinha, no sentido de que tem prova e tem prova de novo, não tem muito o que fazer, não é uma disciplina de prática pedagógica nem de extensão, então é prova e prova, conteúdo e conteúdo. Mas eu me esforço ao máximo para que esse conteúdo seja pelo menos um pouco agradável para vocês e a aula seja menos chata, mas é prova e prova. Aí vocês devem estar se perguntando que eu dei um trabalho valendo 1 ponto, né? Eu dei um questionário em sala de aula valendo 1 ponto. Se eu disse que a prova vale 7, ainda estão faltando 2 pontos. Eis que aqui está a proposta dos 2 pontos. Para ajudar vocês a estudarem para a prova, no dia da prova vocês vão me entregar impresso ou manuscrito, pode ser à mão também. Falando novamente, pode ser digitado, pode ser escrito à mão. Não tem regras da ABNT. Pelo amor de Deus, deixa isso lá na disciplina de pesquisa educacional, né? Aqui é prático, papum. Vocês vão formular 20 perguntas da cabecinha de vocês, com as respectivas respostas, sobre o capítulo 1, que é esse capítulo que a gente está lendo do livro da Alessandra Del Ré, chamado Aquisição da Linguagem, uma abordagem psicolinguística. Vitor explica como assim. Você vai pegar, ler o capítulo e está lá. Conexionismo, blá, 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 e faz uma pergunta. Pergunta número 1, o que é o conexionismo? Número 2, qual é o autor mais relacionado à teoria conexionista? Número 3, quais são as evidências de que o conexionismo pode não dar certo? Qual é o número 4? O que é behaviorismo? Qual é o número 5? Quais são os... Você vai pegar aquele capítulo, aquelas páginas que eu disponibilizei no grupo do WhatsApp, em PDF, entreguei impresso para algumas pessoas em sala de aula, né? Vocês vão olhar, ler e formular, pensar, criar 20 perguntas sobre... Deu para entender essa proposta? É uma maneira de vocês estudarem o texto e se prepararem para a prova. Deu para entender o que vai fazer? Deu. Camarim aqui. Eu fiquei doente no dia em que o senhor deu o primeiro trabalho. Uhum. Entendeu? No meu caso, só ficaria sem mesmo, né? No caso, contaria só esses 2 pontos. Aí, o que você vai fazer? Você vai escrever isso para todo mundo, gente, que perdeu o primeiro trabalho, tá? Todo mundo que perdeu o primeiro trabalho vai escrever um recadinho para mim na parte de cima da folha em que você respondeu o segundo. Aí você vai escrever assim, perdi o primeiro trabalho, pois faltei. Quem escrever isso, eu vou corrigir essa atividade valendo 3 pontos. E aí eu resolvo o problema. Tudo bem? Sim, senhor. Tá bom, professor. Então, perfeito. Amor e paz. Amor e paz. Professor, só mais uma pergunta. Claro. As perguntas só podem ser referentes ao livro que o senhor pediu para nós lermos, certo? Exatamente. Nada externo, nada que seja externo.
Ok. Nada externo, só do livro. E assim, são duas tarefas, prestem atenção. A segunda tarefa é organizar um mapa mental. O que é um mapa mental? Uma bagunça. Você pode pegar uma folha de papel e fazer essa bagunça, assim, tudo rabiscado, sabe? Um mapa mental, fazer umas bolinhas, ou entrar no Canva e fazer arrumadinho, né? Um mapa mental sobre tudo. Ih, já passei. Sobre tudo que a gente estudou. Ok? Vitor, Ok. por que você está passando esses dois trabalhos? Porque eu, assim, garanto que vocês estudem para minha prova de uma maneira organizada, disciplinada, e vocês me mostrem o que estudaram. Tudo bem? Diga, Tudo Bia. bem. Esse mapa mental é igual que você faz em sala de aula, né, com a gente? Isso, aquele esquema no quadro, que eu relaciono uma coisa com a outra, puxo setinha. Como for da Valeu, criatividade, obrigada. tá bom? Por nada. Da criatividade de vocês. Se quiserem fazer desenhozinhos, se quiserem botar balões, se quiserem fazer um texto escrito em formato de resumo, é como vocês quiserem. Eu quero é que vocês leiam tudo, revisem tudo, estudem tudo, e aí a vida vai dar certo. Tudo bem? Vamos então? Diga, meu amor. Tudo ótimo, professor. Entendi tudo. Maravilha. Então, pessoal, agora vamos fazer tipo aquele programa do final do ano da TV Globo, que faz uma retrospectiva do ano. A gente vai fazer uma retrospectiva da nossa unidade curricular de aquisição e desenvolvimento da linguagem. Então, vou pegar tudo que a gente estudou ao longo dessas últimas aulas e fazer um resumão para vocês, de ponto a ponto, nesses slides que ficaram assim bem assim ilustrativos, digamos assim. Pois bem, vamos lá. A primeira coisa que a gente fez quando começou a estudar foi diferenciar língua de linguagem, né? Porque eu disse que a linguística, que é a ciência que estuda a linguagem verbal humana, né? É uma área, um componente que estuda línguas. E o que seriam as línguas? São os sistemas específicos de comunicação verbal, com regras próprias. O português é uma língua, o espanhol é uma língua. A língua brasileira de sinais, o próprio nome diz, é uma língua, né? O francês é uma língua. E a linguagem? A linguagem é o que gera a língua. Mas existem formas de linguagem que não são língua. São formas de linguagem não linguística. São formas de linguagem não verbal. A linguagem, portanto, ela se divide em linguagem verbal e linguagem não verbal. E existe uma linguagem mista, que é aquela que usa tanto a verbalidade quanto a não verbalidade. O que é verbal? Verbal é a mesma coisa que palavral, né? Só que essa palavra eu inventei, ela não existe, palavral. Mas linguagem verbal é aquela linguagem em que a gente utiliza palavras. Então, por exemplo, se eu digo assim, ó, tá doido, mas pode ser maluco, mas pode ser confusão na cabeça. Esse movimento aqui não é linguagem verbal, é linguagem não verbal. Mas se eu faço assim na minha cabeça, isso significa na minha testa, esse movimento, essa articulação, que é uma palavra da Libras. É a palavra difícil. É a palavra difícil. Então, esse gesto, esse movimento, não é só um gesto, é um sinal. E sinais compõem elementos de uma língua, a língua de sinais. Se o sinal equivale a uma palavra, então eu estou utilizando linguagem verbal. Então, verbal não significa oral. Oral significa por meio de sons que saem da boca do ser humano. Verbal significa por meio de palavras. E essas palavras elas podem estar escritas em um livro, né? E aí é linguagem verbal escrita, como elas podem estar faladas por uma pessoa. E aí a gente está dizendo que é uma linguagem verbal falada. Então a linguagem se divide em duas: linguagem verbal e linguagem não verbal. A linguagem verbal se divide em outras duas:
a linguagem verbal escrita e a linguagem verbal falada. Ainda dentro da falada, temos a linguagem verbal sinalizada das comunidades surdas. Certo? Tudo bem? Sim, professor. Tudo bem. Então tá bom, vamos seguindo. Então, em resumo, é importante que a gente saiba a diferença entre esses três componentes para poder dar prosseguimento. Porque como é que uma pessoa estudar aquisição e desenvolvimento da linguagem, se essa pessoa não sabe o que é linguagem, o que é língua, e muito menos o que é um processo de aquisição? Então, língua é um sistema de signos. E aí a gente já vai ver o que são signos, né? Signos são a junção de significantes, que é uma parte concreta de algo, e significados, né, que são as definições, as imagens que a gente constitui na nossa cabeça para entender alguma coisa que está sendo falada. Então, uma língua é um sistema de signos. Uma língua é uma manifestação verbal da linguagem. A linguagem, como eu disse, é uma coisa mais ampla, é a capacidade humana de comunicação. Mas a linguagem, ela não é só humana. A linguagem, ela pode ser animal também, né? E aí, temos algumas características. Vou tentar fazer um experimento aqui com vocês, porque eu gosto de fazer experimentos nas aulas, né? Vamos lá. Este é o Isaac, meu cachorro. Venha cá, meu filho. Tá, vocês estão vendo o Isaac? Não. Chegue para cá. Olha aqui. Estão vendo o Isaac? Coitado, ele é uma cobaia mesmo. O Isaac está aqui. Venha cá. Pronto, está aqui. Vejam o Isaac. O Isaac, este animalzinho, né, ele tem uma linguagem própria, né, o cachorrês, brincadeira, é uma linguagem de cachorro que só cachorro entende. Mas na minha linguagem verbal humana, eu consigo estabelecer um elemento de comunicação com o Isaac, que é utilizar uma palavra que desperta nele, no behaviorismo, né, um comportamento, que é uma forma de se comunicar comigo. Se eu falar a palavra R, U, A para o Isaac, ele vai desenvolver uma forma linguística de comunicação que é uma linguagem dele. Ele não vai usar palavra nenhuma. Olha só. Rua. Vamos na rua? Pronto. Vocês estão vendo um cachorro enlouquecido. Estão vendo? Né? Então, essa palavra rua, agora vai ser um caos. Mas esta palavra que eu acabei de dizer a vocês, né, agora deixa ele aqui se desesperar. Essa palavra que eu acabei de dizer aqui para ele é uma linguagem que faz parte da linguagem verbal humana, né? E ele, por meio da linguagem animal que o pertence, se comunicou comigo. Só que ele não se comunicou utilizando as palavras, pois bem, seu idiota, me coloque a coleira e me leve lá fora. Não. Ele utilizou um código comunicacional. E como que, através de que linguagem ele quis me dizer que ele quer ir lá fora por meio dessa interlocução que tivemos? O que ele fez para me mostrar que ele quer aquilo? Ele balançou o rabo. Balançou o rabo, pulou, né? Pulou. Teve um susto. Já está calminho, está deitadinho aqui. Então, vejam bem. Está magoado e revoltado porque eu o enganei. Mas vejam bem, isso foi uma linguagem animal, mas houve comunicação. Então, linguagem é a capacidade que os seres vivos no planeta Terra têm de se comunicarem uns com os outros. E aí a gente pode estabelecer comunicação com seres que não são da nossa espécie. Por exemplo, quando um cachorro começa a latir para um gato, né, eles não falam o mesmo idioma, mas eles conseguem se comunicar, né? Ele está falando assim, vou te pegar, e aí o gato fala, não vai nada, e aí esse au-au, esse miau são linguagens, capacidades de comunicação. O ser humano é o que tem a linguagem mais complexificada de todos os animais das espécies do mundo, porque o ser humano ele é capaz de articular diferentes elementos do seu corpo, do seu organismo, para a produção de uma linguagem que é verbal, ou seja, uma linguagem que faz uso de palavras. O ser humano é o único animal capaz de ter criatividade para criar palavras e, por meio delas, se comunicar de forma articulada. E essa criação de palavras se chama sistema de signos.
O que é um sistema de signos? É uma língua, que é a capacidade de relacionar significante e significado. Diga, Camila. Então, professor, tá me ouvindo? Perfeitamente. Tá. Eu me lembro de você ter falado em algum momento, que eu também não vou lembrar suas palavras, Uhum. mas que você falou assim, que a linguagem, eu não sei se é a linguagem ou a língua, ela só é uma língua quando é palavra, né? Isso. Mas o cachorro, quando ele respondeu, ele não usou, tipo assim, por mais que ele tenha mostrado um gesto, mas aquele Uhum. gesto ele não significou uma palavra, ele significou uma expressão. Estou E- feliz, pode ser qualquer coisa, mas não é uma Exato. palavra específica. Aham. Então, o que o cachorro fez foi língua? Não, Não. Não. Mas foi linguagem? sim. Tá. Perfeitamente. Esse é o traço que tem que estar muito claro na nossa cabeça na hora da gente diferenciar, entende? Ou, por exemplo, se Joãozinho chega para mim e fala tia Gaga", Joãozinho está apresentando um déficit de linguagem, porque Joãozinho não está conseguindo se comunicar. Mas se Joãozinho chega para mim e fala: tia, a Cláudia falou que a bicicleta dela tá toda quebrada e eu não sei o que eu faço com Cláudia. Houve aí um deslize na construção da língua, né? Ele trocou o L pelo R, mas houve comunicação. A linguagem está preservada. Então, o que aconteceu aí foi um desvio da língua. Então, ele tem uma questão de língua e não de linguagem. Ficou claro? Sim, ficou claro. Maravilha. A Pois é. língua, no caso, então, professor, seria a língua é sempre relacionada ao sistema. Isso aí, tem Os um seres sistema, tem uma humanos, regra, tem uma sim, organização, tem uma sim. sistemática. Então, os seres humanos, na necessidade de se comunicar, criaram a língua. Não foi a Isso. língua que criou a linguagem, foi o contrário. Foi a Aham. necessidade de se comunicar que criou a língua. Isso. Eu Então, essa diria. necessidade de se comunicar é a linguagem. Isso. Eu Ok. diria, como diz o Ferdinando de Saussure, ou até mesmo um outro autor chamado Steven Pinker, no livro Instinto da Linguagem, que nós, seres humanos, nós fomos refinando a linguagem, né? E criamos as línguas. Refinando no sentido de especializando. Aí vocês vão dizer, e por que o ser humano foi o único animal que fez isso? A resposta é muito simples. O nosso córtex, ou seja, o nosso cérebro, que está dentro aqui da nossa cachola, da nossa cabeça, foi desenvolvendo uma camada aqui para frente, chamada córtex pré-frontal, e essa camada do cérebro, né, faz com que a gente faça coisas que os outros animais não fazem. Então, será que a nossa língua, as línguas surgiram porque o cérebro do humano evoluiu? Ou o cérebro do humano evoluiu porque a gente desenvolveu línguas? Isso aí é uma pergunta sem resposta, mas é uma lógica muito interessante. Nós produzimos língua porque temos regiões no nosso cérebro que nenhum outro animal tem. Nós temos a Susana Herculano, é uma autora da neurociência, ela disse que um orangotango tem dentro do cérebro dele, aí o Isaac também colocar o rabo na minha cara não dá, né? Que o orangotango, ele tem dentro do cérebro dele 6 bilhões de neurônios. Desculpa, 9. 9 bilhões de neurônios. Ele é o animal mais próximo do ser humano em quantitativo de neurônios. E aí vocês vão dizer, Vitor, e quantos neurônios tem dentro do cérebro do ser humano? 11 bilhões de neurônios. Então, essa diferença da quantidade de células no cérebro faz com que a gente seja capaz de fazer coisas que os outros animais, como os orangotangos, não conseguem fazer. Então, grande parte desses neurônios aí do nosso cérebro extras, eles estão trabalhando justamente para coisas como a linguagem, que são coisas características de nós, humaninhos. Tá certo? E o discurso, pessoal, é o uso das linguagens verbal, não verbal, em contextos diversos. Então, quando a gente está discursando, isso significa que a gente está usando a nossa linguagem verbal, a nossa linguagem não verbal, os nossos operadores, a mente do outro, a nossa mente, os elementos sociais, e a partir daí estabelecendo uma interação. Como eu disse que língua é um sistema de signos,
é importante a gente saber que signo é a junção de um significado com um significante. As pessoas não gostam muito do que eu vou dizer, porque há quem problematize essa explicação, mas eu acho que o jeito mais fácil da gente entender o que é signo é dizer que signo é a palavra. Então, o que é signo? Signo é uma palavra. E o que é uma palavra? A palavra é um signo que se divide em duas partes. Um significante, que é a produção dessa palavra, ou é a letra G com a letra A, com a letra T, com a letra O no papel, ou é o G, A, T, O sendo falado gato, né? Então, gato é um significante, porque é a parte concreta. Ah, Vitor, o que tem de concreto quando eu falo? A fala, o som que sai da sua boca, é uma massa de energia que está no ar, né? É uma fricção do ar que está por aqui ao nosso redor. Então, existe peso. Tanto que a gente consegue medir o peso do que é falado em decibéis, né? O que é o decibéis? É a unidade de medida do som. Então, o som ele tem um peso. Lembram daqueles negocinhos que ficavam subindo e descendo? Ah, olha para mim falando. Ó, do lado de mim tem um negocinho marcando os decibéis da minha voz, ó. Vou ficar em silêncio. Ah! 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 Né? Então, essas subidas e descidas mostram que a minha fala oralizada, ou seja, por meio de sons, ela é algo concreto. Se eu sou surdo e uso língua de sinais, né? O sinal é uma coisa extraída, né? Algo concreto. Toda essa parte concreta da língua se chama significante. E toda a explicação que a nossa cabeça cria para dar significado ao significante se chama significado. Então, em termos práticos, significante é a forma sonora, é a palavra, é um desenho, é a escrita. E o significado é o conceito, é a explicação, é a imagem mental de algo. Então, eu preciso ter muito cuidado em entender que signo é a mesma coisa que palavra, e que o signo é dividido em significante e significado. Significante é a parte concreta e significado é a explicação que a minha cabeça constrói a respeito dessa parte concreta. Tá dando para entender? Todo mundo comigo? Sim? Professor, sim, sim. Eu só tenho uma pergunta. A gente poderia falar que o significante é uma parte concreta também, porque a gente, para construir um determinado significante, a gente precisaria, entre aspas, tá? Da questão do que o senhor explicou, fonético, semântico, sintático, Sim. enfim, pragmático, morfológico, enfim, Dos esses aí que níveis. Aham. entendeu? Porque a gente precisa disso tudo tecnicamente, né? Óbvio que a gente está Uhum. falando entre aspas aqui. O significante é a palavra, então a gente teria que ter uma consoante com uma vogal aqui no gato, com outra consoante com outra vogal. E Aham. aí o som. Então, assim, poderia ter essa explicação também? Perfeitamente. Significante é o que a gente constrói com a nossa capacidade humana, né? Então, significante é o que a gente constrói com a nossa capacidade humana, seja pegando um lápis e escrevendo, seja forçando as nossas pregas vocais para que a palavra saia de nossa boca. Uhum. Maravilhoso. Que coisa linda. E aí, exatamente na linha do que você estava falando, Tamara, a gente tem níveis de produção do signo linguístico. E aí, vamos com calma, porque tem muitas expressões complexas aqui, né? O que são níveis de produção do signo linguístico? Né? A gente produz, seja falando ou escrevendo, passando por etapas. E essas etapas elas têm grau de complexidade. Aqui está de cima para baixo para explicar, e aqui está de baixo para cima para conceituar. Então, veja bem, quando você vai falar algo, primeiramente você precisa sonorificar a coisa. Como assim sonorificar? Você precisa. O ar precisa sair do seu pulmão, vibrar ou não, né, as suas pregas vocais. Né? Ah, Vitor, você fala sempre de pregas vocais, das cordas vocais, né? Como é que acontece, né, esse processo? Né? Deixa eu abrir aqui para vocês o nosso querido, a nossa querida internet,
né? E eu vou mostrar para vocês um movimento de pregas vocais para que vocês entendam, assim, perfeitamente essa etapa. Então, vamos lá. Pronto. Eu tinha como compartilhar. Deixa eu compartilhar a guia. Espera aí. Compartilhar, apresentar uma coisa. Janela. Guia do Chrome. Atores e cantores. Compartilhar. Perfeito. Não se assustem, não. Isso é dentro da sua garganta, tá? São suas pregas vocais. Vitor, mostra pra gente as suas. Não dá porque é lá no fundo, né? Mas eu vou tentar mostrar assim no basicão. Vamos lá. Ó. Lá dentro, mas muito lá dentro, vocês vão ver isso depois da campainha, né? Depois da campainha da boca. Muito lá dentro, depois da campainha. E aí, por dentro, fica assim, ó. Essa estrutura aqui, essa carninha branca, é o que se chama prega vocal. Antigamente chamavam de cordas vocais, mas entenderam que isso não aparece nada com uma corda, né? Aí por isso que botaram o nome prega, porque de fato é uma prega, né? Uma estrutura mucosa que tem aí. E aí como que acontece? Isso aqui é a traqueia, né? Essa área aqui da garganta. Toda vez que você produz uma palavra, desculpa, um som, né? Um fonema vibrante, significa que ele está fechado. Então, ó. Opa, eu estou dando play no lugar errado. Tá vendo aqui, ó, totalmente aberto? É porque não houve vibração. Como que não há vibração? Quando eu produzo, por exemplo, a consoante S, eu faço assim, ó. Se vocês quiserem testar, vocês podem pegar a mão e colocar, ó. Mas se você tentar produzir o par dela, que é a consoante Z, você vai perceber que vai ter muita vibração, ó. Essa vibração é quando as pregas vocais se fecham. Então dá uma olhadinha aqui. Toda vogal, A, E, I, O, U, AN, toda vogal é vozeada, ou seja, as pregas vocais se fecham, se contraem. Então, toda vez que eu falo A, E, I, O, U, essas pregas vocais estão vibrando. E elas vibram se fechando. Então, dá uma olhada. Deixa eu te situar o que está acontecendo aqui. Vamos voltar. Ó, tá falando o an. Agora, se ele for fazer o s, vai abrir totalmente, ó. Aqui ele tá fazendo... Aí, ó. Totalmente aberto. Deixa o moço, que eu já estou explicando, não precisa ele explicar. Vou voltar a compartilhar a tela lá dos slides. Deixa eu voltar para ela. Apresentação do PowerPoint, pronto. Então, nesse nível fonético-fonológico, existe essa produção desse som. E quando eu migro para a fonologia aqui, eu estou estudando a organização dentro de um sistema. Já entendemos que o sistema é a língua e que a língua é uma organização de signos, e os signos são os significantes e significados. Então, quando eu falo, por exemplo, bola, né, a minha fonética está fazendo eu produzir b, e esse b vibra a prega vocal com o e bola. Isso é fonético, produziu foneticamente. Aí a fonologia empacota isso e fala: bola é uma palavra da língua portuguesa, e joga para o próximo nível, que é o nível morfológico. E a morfologia estuda a estrutura das palavras, né? Bola é substantivo feminino. Então, desculpa, eu digo a bola, não digo o bola. E se eu ponho um S no final, eu digo bolas. E esse quer dizer plural. A morfologia trabalha apoiada nessa estruturação das palavras. A morfologia, depois que monta as palavras, sobe para um grau de complexidade um pouco maior, que são essas palavras se encaixando feito quebra-cabeça, montando as frases. Então, a gente entra no nível sintático,
né? Então, a gente está encaixando agora as frases, formando, então, a bola é azul. Eu poderia também dizer azul é a bola. Eu poderia dizer também é azul a bola. Então, eu posso desordenar, mas a sintaxe tem algumas regras de restrição, né? Eu não posso falar bola azul é, porque eu quebro um princípio aí sintático. Então, a sintaxe governa a organização das frases. E quando essas frases estão organizadas, eu subo para o nível da semântica, que é o estudo do significado do que é dito. E esse significado me gera uma reação, né? Então, é uma contextualização, que eu chamo de pragmática. O grau de complexidade no processo de interpretação, ele é muito maior no eixo pragmático do que no eixo fonético. Então, se eu falo, por exemplo, ei, é muito simplificado, né? Então, é tão simplificado no campo da produção que a pessoa logo vai olhar. Mas se eu digo algo como, dentro do compêndio devemos considerar a eloquência dos fatos, essa morfologia empolada, essa complexidade no que eu acabei de dizer, vai gerar uma pragmática muito complexa. A pragmática, ela interpreta o tom de voz, as nuances, as hesitações, a cara que a gente faz quando a gente vai falar alguma coisa, tudo isso é pragmático, né? E aí a pragmática, ela tem relação direta com um modelo construído por um linguista chamado Ruman Jacobson, que vai trazer para a gente as funções da linguagem. Isso não cai na prova, é só uma informação importante da gente saber, que a gente tem um destinatário, um destinador e um destinatário, um emissor, né? Aquele que fala e aquele que escuta. Mas quem escuta fala e quem fala escuta. Um manda para o outro mensagem, né? E aí a gente tem um referencial, então se eu não tenho um contexto envolvido ali no processo, fica muito difícil de eu acompanhar. Eu tenho um código de comunicação, eu tenho uma língua, né? E aí essa língua partilhada entre destinador, né, emissor e destinatário, é o que permite a comunicação. Então, por exemplo, se eu olho para vocês e digo assim, in this place where I am, there are some books on the shelf, eu estou usando um código de comunicação que talvez não é interpretado por todos, né? E eu disse algo que, apesar de eu ter um referente aqui, causou uma complexidade na interpretação, mas eu posso tentar melhorar. Eu vou dizer assim, in this place, there are some books on the shelf. E aí eu estou apontando aqui, ó, para os livros na prateleira e você fala, sei lá o que ele está dizendo, mas ele apontou para a prateleira e apontou assim, quer dizer aqui. Então ele está falando alguma coisa assim, no lugar que ele está, tem livro, prateleira, né? Então eu contextualizo. Esse efeito que faz com que a gente entenda as coisas se chama efeito pragmático, né? Então a pragmática, ela é uma facilitadora na complexidade da arquitetura do sistema linguístico. Estou falando difícil, mas estou falando de um jeito que, conforme nossa aula está progredindo, está permitindo vocês entenderem, né? Ou alguém já se perdeu por aí pelo caminho. Se perdeu, me chama que eu te ajudo a se achar. Falem aí, tá dando para acompanhar? Professor, eu só quero saber, a pragmática, ela é o entendimento que a gente tem das palavras inseridas num contexto, ou da frase inserida num contexto. Exatamente, minha querida. É a última etapa do processamento da linguagem. Ou seja, quando você escuta alguma coisa, a última coisa que vai acontecer é a interpretação disso aí. Leva 0,06 milissegundos para isso acontecer. Ou seja, 1/6, pega 1 segundo, divide por 6, 1/6 de segundo, até você chegar à pragmática. Se eu falar, então, por exemplo, se eu falar assim, manga, a palavra manga, ela é muito solta, eu teria que colocar ela dentro de um contexto. E aí, esse entendimento sobre aonde a palavra manga está inserida, você está falando da minha camisa, ou você está falando da fruta, é a pragmática. É a pragmática, exato. A pragmática vai trabalhar na construção do sentido junto com a semântica, né? Porque o que vai acontecer? Você vai processando. O som fez sentido, é da língua portuguesa, é uma palavra, está no singular, é feminina, bateu na semântica. Manga, 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 o quê? Da blusa ou a fruta? Da blusa ou a fruta? Aí ela vai cutucar a pragmática. Ô, pragmática, me dá um contexto aí. Aí ela fala, pô, a pessoa tá segurando na manga da blusa, então é a manga da blusa, pô.
né? Agora, se não há significado, se não há um contexto, né, não há pragmática. E aí a comunicação, que é o alvo maior da língua como um elemento da linguagem, não vai acontecer. Então, isso é um ponto importante que a gente precisa ter em mente também, né? Que a língua, ela só vai estabelecer comunicação através do uso dos seus signos se houver uma boa construção do som, uma boa contextualização do som, uma boa identificação da palavra dentro do repertório de quem escuta, uma boa organização da frase, uma boa construção de sentido para o que está na frase e um contexto, uma necessidade de uso. Porque se eu olho para vocês e digo assim, vai chover, que pragmática tem vai chover no meio da nossa aula, totalmente fora de contexto, porque a gente está tendo aula online, então não nos interessa se eu tivesse em sala de aula e falasse para vocês assim, vai chover. Teria até uma pragmáticazinha, né? Porque você ia dizer assim, de fato, você está falando que vai chover, porque nossa aula vai terminar e a gente vai pegar chuva. Aí a pragmática, mas que pragmática que tem se a aula está sendo online, né? É uma frase solta, é quando a pessoa fala, fulano tá doido, falando uma coisa que não tem nada a ver com o que a gente está conversando. Esse é o ponto. E aí, dentro dessa lógica, a gente precisa entender que isso que a gente falou aqui tem a ver com o processamento da linguagem. E o que é um processamento da linguagem? É a captação, interpretação e produção dessa linguagem. Mas a gente precisa entender que, para que isso aconteça, a gente tem que ter montado um sistema dentro da nossa cabeça. E aí, esse momento em que a gente está construindo esse sistema de linguagem, através da aquisição de uma língua, se chama aquisição da linguagem. E aí a aquisição da linguagem, em termos resumidos, olhando para esse bebê fofo aqui da foto, ela tem 4 etapas, né? Então, a gente tem uma fase inicial chamada pré-linguística, também chamada de fase do balbucio, que vai mais ou menos até 1 aninho de vida, que o bebê começa a balbuciar, reconhecer sons, expressões faciais, demonstra interesse pela comunicação. Ele está como uma esponjinha absorvendo essa comunicação que está ao redor dele. Quando ele vai para a segunda fase, ou seja, a partir de 1 ano de vida, o bebê começa a usar palavras isoladas, né, para se comunicar. Palavras como mamã, papá, mamá. E ele começa a entender algumas expressões simples. E aí os pais ficam fazendo o neném de avatar, né? Dá tchau pra tia. Aí o neném, tchau. Joga beijo pra tia. Não, não. Por quê? O bebê já está na chamada fase de uma palavra. Por uma palavra de comando, ele consegue fazer coisas e ele já consegue produzir palavras individualmente. Só que são palavras e não frases. Entre os 18 e 24 meses, ou seja, até os 2 aninhos de idade, o bebê já começa a combinar 2 palavras e formar frases simples, do tipo, quero leite, mais bola, e amplia seu vocabulário. Nessas fases, pessoal, a troca de fonemas é comum, aceitável, perceptível e de boa. Então, se o neném fala quero, ao invés de quero, não há problema, porque a pragmática está preservada, ou seja, a construção de sentido, de significado está preservada, né? E a última fase, né, a partir dos 2 anos de idade, e que vai mais ou menos até os 2 anos e meio, 3, é quando o bebê já consegue fazer frases complexas com 3 ou mais palavras e começa a entender conceitos mais abstratos, do tipo, a mamãe já volta. Se você falar para um neném que a mamãe já volta na fase 2, por exemplo, o neném não vai entender, ele vai ver que a mamãe não está mais ali e vai se desesperar. Mas um bebê com 24 meses, 32 meses, ele já consegue entender que já volta significa que está se ausentando, mas logo retornará. Então, testar essas coisas com os nenéns é muito legal. Aqui eu tenho um marco referencial de quantidade de palavras, né? Então, entre 6 meses e 1 ano, eu faço jogos vocais repetitivos, então, mamá, papá, dadá, didi, né? São os balbucios. Com 1 ano, eu já tenho palavras, né, que se baseiam muito em onomatopeias. O que são onomatopeias? Sons
Então, ele vai chamar o passarinho de piu-piu, o cachorrinho de au-au, o gatinho de miau, né? O neném, porque neném chora em nhen, nhen, nhen. Então, é neném, é mamãe, porque mamãe dá mamar, e papai é papai, porque o papai ficou repetindo toda hora. A partir dos 2 anos, né, ele já começa a fazer frases simples de 2 a 3 palavras, e ele tem um vocabulário de 50 palavras. De 2 anos e meio a 3, ele já faz frases maiores de 3 ou 4 palavras, tem um vocabulário de 200 palavras. Com 3 anos, ele tem frases mais longas, de 4 a 5 palavras, e ele consegue criar historinhas a partir dessa fase. Então, ele fala, tia, a mamãe lá comprou um biscoito para mim, ele foi muito gostoso, eu amo o biscoito da mamãe, ele já consegue construir historinhas, né? Com 4 anos, ele já faz pequenas histórias da própria criatividade, aí começa a mentira, o caos, a discórdia, né? Tô brincando, mas a criança já começa a contar coisas da própria imaginação e às vezes colocam os adultos em maus lençóis. E a partir dos 5 anos começa a articulação correta dos sons. Então, até os 5 anos não é viável você falar que uma criança está com alguma questão fonético-fonológica. E o que é uma questão fonético-fonológica? Lembra que eu falei que existem distúrbios de linguagem, que são distúrbios que afetam a comunicação, e existem desvios de língua, que são coisas que dá para se comunicar, mas que estão diferentes do padrão da língua. Né? Até os 5 anos de idade, é perfeitamente comum e aceitável que as crianças troquem sons, ou até troquem palavras, ou até inventem palavras, como eu dou sempre o exemplo do meu aluno que falou picoleteria ao invés de sorveteria, porque lá também vendia picolé. Então, isso é comum. Depois dos 5 anos de idade, né, que já está pertinho da fase de fechar a porta de acesso das línguas, né, porque eu já disse para vocês que até os 7 anos a gente consegue adquirir, né, fazer a aquisição de qualquer e quaisquer línguas ao mesmo tempo. Depois dos 7, a coisa fica mais robótica, automatizar, pouco automatizada e necessariamente instrucional. Né? Então, perto do período dos 7 anos, logo com 5, a gente já consegue, né, fazer uma comunicação fluente, ou seja, conversar tal como se conversa com um adulto. Então, conversar com uma criança de 6 anos, até mesmo de 5, mas de 6, de 7, de 8, a titia quer que o amiguinho nha, 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 se chama manhês. E o manhês atrasa o desenvolvimento da linguagem da criança. Então, o atraso de desenvolvimento da linguagem se faz quando você não oferece input. E aí, o que é o input? São os dados de entrada, né? As informações de base. Como é que uma criança vai falar mãe, mamãe, se toda hora se fala mamã para ela? Ou vai falar pai e papai, se a família fica papá? Como é que a criança vai falar cachorro se todo mundo se refere ao animal como au-au? Então, né, repetir o que a criança fala me parece pouco inteligente para o desenvolvimento da linguagem da criança. Então, au, 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 é o cachorrinho? Quer ver o cachorrinho? O inho é uma forma carinhosa também, mas que não pode ultrapassar os 5, 6 anos de idade para não atrasar a aquisição da língua formal e os traços articulatórios necessários para o desenvolvimento completo de um sujeito capaz de ter autonomia e independência dentro da sociedade. Lembre-se que nós somos fruto da quantidade de estímulos que recebemos. Quanto mais estimulados formos, mais competentes nos tornaremos no passar da nossa vida e com mais facilidade conseguiremos aprender novas informações. Quanto menos estímulos tivermos, mais difícil fica aprender alguma coisa, porque é um custo muito grande para o seu cérebro fazer outras ligações de neurônio, quando as ligações que ele tem são poucas. Então, a gente precisa ampliar ao máximo possível as opções de experimentar a língua e experimentar as outras coisas da vida no que diz respeito aos estímulos sensoriais, motores, perceptivos e tudo mais. Eu estou falando muito de estimulação da linguagem e provavelmente na segunda-feira a professora Kátia está falando muito do estímulo corporal,
né, do movimento, da importância do movimento, da importância da psicomotricidade, que se isso não rola na primeira infância, isso atrapalha o desenvolvimento das próximas etapas do movimento e do corpo, né? Então, veja que a pessoa precisa ser estimulada em todas as áreas. Na segunda, vocês falam do estímulo motor. Na sexta, vocês falam do estímulo linguístico. Pausa para as falas de vocês. Até o momento tá tudo bem, professor. Então, tá bom. Eu amo essa coisa. Vamos, então. Esse modelinho aqui dos marcos de desenvolvimento, ele junta os dois fatores, né? Ele junta esse fator aqui das 4 fases, mais esse fator aqui do que consegue fazer com cada idade. Isso aqui eu distribuí na turma, né? Eu tanto coloquei lá no grupo do WhatsApp, como também entreguei folhinhas impressas para vocês, né? Então, é só um marco de referência em nível de exemplificação, né? E aí, pessoal, quais são os fatores que influenciam esse desenvolvimento da linguagem durante os processos de aquisição? Os fatores são 3. Existem fatores biológicos, ou seja, a genética, a maturação do sistema nervoso, a própria estrutura do cérebro do indivíduo vai interferir no processo de produção linguística. Ah, Vitor, então pessoas com a cabeça maior terão... Eu já disse numa aula para vocês que o cérebro pesa cerca de 1 quilo, né? E que esse cérebro que pesa cerca de 1 quilo pesa a mesma coisa para todo mundo, que todo mundo tem um cérebro do mesmo tamanho, que o tamanho da cabeça não tem nada a ver com o cérebro, e mesmo que uma pessoa tenha um cérebro um pouquinho maior que a outra, a quantidade de neurônios que essa pessoa tem é a mesma, né? O ser humano tem dentro do corpo dele, né, 86 bilhões de neurônios. Aqui na superfície do cérebro, né, no córtex, né, o que está dentro da cabeça, ela tem em uso 11 bilhões. Ué, Vitor, e onde estão os outros todos os neurônios? Por dentro do cérebro, trabalhando também nas áreas mais interiores, na coluna vertebral, mandando sinal para o nosso corpo se movimentar, o nosso coração bater, o nosso sangue circular, o nosso pulmão inflar e desinflar. E muitos neurônios estão no nosso intestino, no que a gente chama de microbiota, né? Por algum motivo, recentemente começaram investigações sobre, né, esses neurônios que estão no nosso intestino. E aí a gente entende, a partir desses estudos, que a nossa alimentação ela tem um papel muito importante aí no processo da nutrição e do trabalho do cérebro. Porque se tem muito neurônio no intestino, significa que eles estão pensando sobre o que está chegando lá. E se eles estão pensando sobre o que está chegando lá, o que a gente come naturalmente interfere em vários fatores. Por exemplo, quando a gente se alimenta de animais, olha só, gente, de alimentos cobreados, que são alimentos que têm, né, um sabor mais ferroso, como, por exemplo, o amendoim, a castanha, o feijão, né? Esses alimentos, eles aumentam a bainha de mielina, né, que é o rabinho do neurônio, deixando esses neurônios mais gordinhos e mais propensos a passar mais eletricidade, ou seja, mais informação. Esse neurônio que engorda o neurônio do cérebro é o neurônio do intestino, que fala assim, nossa, provei um negócio que foi um barato, vou te mandar ir para cima, e sobe pela coluna vertebral, né, esse negócio, esse sinal, essa viagem, e o neurônio lá do cérebro começa a engordar também e, portanto, ser mais capaz de transmitir informações. Mas fatores ambientais também interferem diretamente na linguagem. A interação social, o acesso a livros, uma linguagem rica e estimulante no ambiente também são importantes para uma criança desenvolver. Já viram aquela história de contar contos de fada, de contar historinhas para a criança, de ler para ela mesmo antes dela aprender os signos da linguagem escrita, né? Usar livro de banho, que são aqueles livros que a criança pode tomar banho junto, né? Interagir com essa linguagem escrita é um fator extremamente relevante aí para o processo de aquisição da língua. Então, quanto mais estimulação, quanto mais ouvir linguagem uma criança escuta, quanto mais interagimos com ela, mais essa criança se torna competente a falar mais rápido.
E há fatores individuais também. A personalidade da pessoa, a motivação e a capacidade de aprendizagem tem a ver com ritmos muito especiais. Então, uma pessoa que é mais introspectiva, ou seja, que pensa mais para dentro, né, que se comporta e se comunica mais para dentro, ela tem uma linguagem muito ampla, mas dentro do sistema de pensamento dela. Uma pessoa mais extrovertida, ela pode nem ter tanta linguagem, mas ela fala tanto e ela é tão espiritada que a gente tem mais acesso à linguagem dela. Então, uma pessoa calada não significa uma pessoa limitada. Uma pessoa calada, ela pode sim estar com um universo de palavras e de códigos de comunicação dentro dela, mas na verdade ela está só quietinha porque ela não gosta de muita interação social. Isso tem a ver com a personalidade dessa pessoa. E aí, né, já que chegamos a esse momento de como o cérebro trabalha na aquisição, né, o livro da Alessandra Del Rey chega às nossas discussões aqui. Então, no livro da Alessandra Del Rey, no primeiro capítulo, né, a gente vai ter uma apresentação sobre as teorias de aquisição da linguagem. E aí ela começa, né, trazendo para a gente 3 pontos, 3 marcos de referência que eu preferi organizar assim para ficar mais fácil de entender. Né? O primeiro marco é o marco da antiguidade. Os gregos eles já se interessavam pela linguagem e a relação do pensamento, tanto que, né, o latim, né, que vem depois, né, desse movimento, já pensando em Platão, aquele cara, Platão, Aristóteles, né, da filosofia, Platão ele faz um diálogo de Sócrates. Para quem não sabe, Sócrates é um personagem de Platão, né? As pessoas falam, Sócrates era amigo do Platão. Não, o Platão é o criador do personagem, né? Sócrates e tudo mais, que era tratado dentro da linha da história como um discípulo de Platão, né? Mas há um diálogo, né, num texto que vocês conseguem acessar muito facilmente pela internet, que prova que na antiguidade as pessoas já se dedicavam a falar sobre linguagem, que se chama O Oráculo, O-R-A, né? Oráculo de Crátilo, C-R-A-T-I-L-O, Crátilo. No oráculo de Crátilo, né, Sócrates, Platão, Sócrates é procurado por Crátilo, e Crátilo pergunta para ele da onde as palavras vêm, porque como que as pessoas falam. E ele leva essa pergunta para Platão. E Platão responde, ora, da boca de quem as fala. Só que não era essa a resposta que eles queriam saber da origem das palavras, de onde as palavras se originaram, né? De onde elas vieram. E aí, ante a isso, o que acontece é que Crátilo dá alguns exemplos. Por que a água se chama água? Na verdade, ele começa dizendo assim, por que Pedro se chama Pedro? E aí Platão diz assim, Pedro se chama Pedro porque Pedro é forte como uma pedra. E as pedras, elas são pedras porque elas batem em pã e drã, né? Então você sente que você retira no, né? E você arremessa no drã. E aí você vai dizer assim, mas e se fosse outro idioma? Bem, eles falavam latim. Em latim, Pedro é Petro e pedra é Petra. Então dá no mesmo. Mas se fosse no inglês, rock, né? Rock faz o mesmo efeito de rock, de retirada, raw, e, né, de arremesso, ó. Né? E aí eles vão falar, então por isso que água, em latim aqua, né, se chama água por conta das borbulhas do né? E aí você vai dizer assim, tá, mas e por que então no inglês? Eles estavam falando latim, né? Mas por que no inglês é water, water, né? Então, aquele movimento que a criança pequenininha faz na primeira fase de desenvolvimento da linguagem, através do balbucio, que é seguido para a segunda fase, que são as palavras onomatopeicas, ou seja, as onomatopeias, ou seja, aquelas palavras que imitam o som, e aí ela chama o carro de bibi ou de vrum vrum, ela chama o cachorro de au-au e o gatinho de miau, ela está fazendo, na verdade, o que o Platão explicou, e que o Sócrates chama de arbitrariedade do signo linguístico. Sócrates não suci, Ferdinand suci. O que é a arbitrariedade do signo linguístico? É que nem toda palavra é exatamente o que ela demonstra ser. Então, por exemplo, a palavra chave,
não traz sentido nenhum de abrir alguma coisa. Mas abridor de garrafas me parece uma palavra que é muito transparente, porque é o objeto utilizado para abrir. Então, perceba que essa discussão já está desde a antiguidade. Mas no século XX, especificamente, vem um fervor de teorias. E a primeira delas, né, conforme estudamos sistematicamente nas nossas aulas, foi o behaviorismo, né, logo seguido pelo inatismo. Né? O behaviorismo é uma vertente dentro da teoria inatista. E o que é a teoria inatista? É aquela que diz que nascemos com, né, a capacidade de uso da linguagem. Então, o behaviorismo ele é seguido, me desculpem, na verdade, seguido pelo inatismo. Porque, na verdade, o behaviorismo ele está dentro de uma lógica do comportamento, né, da ambientação, ou seja, que a gente é ambientado, treinado. Hoje em dia, as pesquisas em aquisição da linguagem, elas misturam todas essas abordagens. Eu acho que vocês devem lembrar que na aula passada eu falei, com quem vocês estão? Vocês estão com o pessoal do ambiente, os empiristas, ou vocês estão com o pessoal do racionalismo? Vocês acreditam que tem a ver com as experiências, que a linguagem é uma questão de experiência puramente, ou a linguagem é uma questão de capacidade de raciocínio humano? O behaviorismo, ele está dentro do empirismo. Vamos lembrar, né? Eu fiz até um esqueminha no quadro. Empirismo se divide na primeira fase histórica no behaviorismo e na segunda fase histórica no conexionismo, né? E que o racionalismo ele vai se dividir em outras facetas. Mas o que a gente precisa entender é que, dentro do racionalismo, a gente vai ter primordialmente o cognitivismo, né? Que é chomskiano, e o interacionismo, que é a visão de Vygotsky. E aí, o que a gente tem dentro do cognitivismo de Chomsky? A chamada linguística gerativa, que é a capacidade do nosso cérebro que o nosso cérebro tem de gerar linguagem. E o que tem a ver com o interacionismo? Vygotsky vai dizer que a gente tem uma zona de desenvolvimento proximal, ou seja, que próximo das outras pessoas, interagindo com as outras pessoas, a gente consegue, né, desenvolver a linguagem por meio da ativação desse sistema mental. Então, Vygotsky, que é o teórico assim, mais atualizado dentro dessa discussão sobre linguagem, que vai ser o livro que a gente vai ler depois da prova, né, Vygotsky, a descoberta da linguagem, ele vai trazer para a gente que, na verdade, é uma soma das duas coisas, das experiências com pares competentes. Não adianta eu ter experiência com pessoa que fale menos que eu, porque aí eu não vou evoluir, né? E aí essas experiências, elas são somadas a um fator biológico, ou seja, um componente bioquímico, né, que vai ser estudado no cognitivismo pelo Noam Chomsky, né, um teórico da linguística transformacional. O que é a linguística transformacional? É aquela que busca estudar como a gente é capaz de receber uma quantidade de informações e, a partir destas informações, com a nossa criatividade, trazer um infinito de combinações. Né? O Ferdinand Saussure, que é o pai da linguística, ele vai dizer que a linguagem é uma capacidade humana de um punhado finito de elementos se construir um infinito de ideias. Né? Então, a gente consegue produzir linguagem a todo momento. Alguns anos atrás não existia a palavra TikTok, e hoje nós temos TikTok como um substantivo próprio, nomeando uma rede social de comunicação. TikTok é o barulho do relógio, sim, porque essa rede social, ela trabalha a ideia de que tem que ser curto nas badaladas do relógio. Então, né, tem uma questão do signo linguístico que vai surgindo e ressurgindo à medida que os seres humanos vão combinando coisas pelas lógicas construídas pelos próprios seres humanos. Mas olhando aqui no miolinho, conforme disse a vocês, a primeira teoria da linguagem do século XX é o empirismo. É a crença de que pela experiência, empírico é a mesma coisa que vivido. Então, agora, né, que vocês estão pedagogas em formação, né, universitárias, aquelas mulheres sábias, vocês não vão falar, é experiência. Não, vocês vão falar, é um dado empírico. O que é um dado empírico? É experiência.
Por exemplo, quando eu falo para vocês assim, eu acho muito legal fazer uma revisão com o uso de slides antes da prova, e não gosto de usar slide antes disso, porque aí o slide fica como uma forma de visualizar tudo que eu expliquei de uma maneira mais organizada e didática, e depois fica material para o meu aluno estudar. Eu não gosto de usar slide toda aula, porque os alunos ficam, slide de novo, slide de novo. Eu prefiro fazer aula com dinâmicas, escrever no quadro, fazer coisas assim, trazer texto, ler o texto. Vitor, da onde você tirou isso? De algum teórico da aprendizagem? Não, gente, foi de base empírica. De base empírica? O que quer dizer de base empírica? A vida me ensinou, né? A minha experiência me ensinou. Isso é empírico. Empírico tem a ver com experiência. E aí acreditavam que a linguagem era um traço da experiência humana. Então, eu aprendo a falar porque eu convivo com pessoas que falam. E aí isso fica muito evidente quando eles encontram no meio da floresta duas meninas que viviam com lobos, chamadas Kala e Kamala, né? E Kala e Kamala estavam ali no meio daquelas crianças que lobos e não aprenderam a falar. A Kala começou a falar um pouquinho porque Kala tinha 5 anos, e a Kamala, que era mais velha, tinha 9, não conseguiu aprender a falar nenhuma palavra. A Kala é a prova de que a gente tem um período crítico, que até os 7 anos a gente ainda consegue aprender a falar, ou qualquer idioma, mas que depois dos 7 fica muito complexo, muito difícil, né? Porque a gente já fechou a janela para isso. É igual, por exemplo, esse teste do período crítico tem a ver com a visão. Se você passar 5 dias depois do seu nascimento sem contato com a luz, você vai ficar cego. Porque o período crítico para enxergar é 5 dias. Então, por isso que quando o neném nasce, o médico logo joga um jatão de luz no olhinho do neném, né? Para o neném ter contato com o estímulo visual e rau. Vitor, mas antigamente, quando as crianças nasciam, elas nasciam com o olhinho grudado, mas ele desgrudava antes de chegar esse 5º dia. Né? E esse desgrudar é justamente para ter contato com estímulos visuais e não fechar esse período crítico. Para a visão, são 5 dias. Para a visão, são 5 dias. Para a linguagem, são 7 anos, mas tem um teto, a porta fecha, o portal fecha, né? E aí, gente, a primeira teoria behaviorista, a primeira teoria empirista foi o behaviorismo. Né? E qual é a ideia do behaviorismo? Estímulos e respostas. Eu falo e a criança aprende a falar porque ela repete aquilo que eu falo por imitação. E aí eu faço uma coisa chamada reforço positivo. O que é o reforço positivo? Eu comemoro, eu premio essa criança com um sorriso, com carinho e com festa quando ela diz algo que eu gostaria. E eu reprimo esta criança quando ela não fala ou quando ela diz uma coisa que ela não deveria falar, tipo um palavrão. Isso se chama reforço negativo. O reforço negativo é quando eu reprimo, e o reforço positivo é quando eu incentivo, né? Isso dentro da teoria behaviorista. O behaviorismo começou a cair por terra quando eles colocam a participação do cérebro na aprendizagem e dizem que a gente tem que condicionar, sim, por meio de estímulo e resposta, por meio de imitação, por meio de reforço positivo ou negativo, mas a gente tem que entender que dentro da nossa cabeça estão acontecendo conexões através dos neurônios. E aí, essa coisa dos neurônios deixa os cientistas meio curiosos, e aí eles começam a pesquisar a anatomia do cérebro e verificar, na verdade, sobretudo depois de um acidente da ciência que envolveu a investigação de um professor chamado Steven Broca com um paciente francês chamado Pierre Leborgne, que, na verdade, Pierre ele era conhecido popularmente como Tantan, né? O Tan, ele só conseguia falar Tan, e quando o Leborgne morre, né, o Broca ele abre o cérebro desse Tan e descobre que tinha um pedaço do cérebro dele com um dano, né, com uma área desfacelada, uma área desfeita, e aí ele batiza essa área de Broca, e depois de anos ele continua pesquisando cérebros de pessoas que não conseguiam falar, pronunciar adequadamente determinadas palavras, e aí ele chega à conclusão de que há um dano no cérebro na área de Broca, nessa região do cérebro responsável aí pela organização das palavras,
gera essa dificuldade de pronunciar determinadas sílabas. E aí eu vou trazer para vocês um caso muito legal que tem aqui na internet para vocês verem. Deixa eu só terminar a propaganda, compartilho a tela. Tarará, tarará, tarará. Pronto. Que é o caso do tono. Tono. Tono é conhecido aí pelos estudos da linguística como uma pessoa que tem afasia de Broca, ou seja, um dano na região de Broca do cérebro. E aí o que acontece com o tono? Lembram do francês tantan? O tantan só conseguia falar tan, 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 tan. O tono, ele só consegue falar tono. Tono. Ele sofreu um AVE, um acidente vascular encefálico, ou também chamam de AVC, e ele só consegue falar tono. Deem uma olhada. However, we shall see how effective this patient is. First, by But tell me, why is it that you need an option? Vocês conseguiram ouvir? Sim. Ela, a entrevistadora, ela perguntou como a vida dele foi afetada depois que ele teve o AVC. E aí ele começa a explicar. Vocês percebem que na cabeça dele ele está acreditando que ele está pronunciando palavras, né? Só que ele não consegue botar isso em palavras organizadas. Uhum. Faz Né? sentido. Isso é uma coisa muito interessante da gente analisar. E aí essa pesquisadora ela faz um teste de repetição behaviorista que mostra que a gente consegue, inclusive, botar palavras na boca de pessoas que têm um dano na região de Broca. Só que elas não funcionam articuladamente. Olha só. Aqui, mais ou menos. Ela vai perguntar assim, o senhor pode contar para mim? Contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha só. 2, 3, 4. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1. Vocês percebem que ele consegue ir até a hora que ele vai combinar? Porque, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 são palavras soltas. Mas quando ele tem que juntar o 2 com elve, né? To elve, ele já fala tono. Quando ele vai fazer 13, o 3 com tim, 13, ele já fala tono. E aí ele vai tono, e ele já não consegue mais contar quando ele tem que combinar. Isso tem a ver com a morfologia. E a morfologia é uma área que ocupa o nosso cérebro. E aí é justamente por essa percepção que os estudos inatistas de somente comportamento, né, os estudos de comportamento, os estudos inatistas de experiência, evoluem para os estudos racionalistas, que levam em consideração o funcionamento do cérebro humano. E aí, dentro dessa lógica do funcionamento do cérebro humano, vem a primeira premissa, que é o inatismo. Premissa é crença, né? A primeira crença, que é o inatismo, que acredita que a criança nasce com uma capacidade dentro dela para falar. E essa capacidade é chamada por Noam Chomsky de gramática universal. Né? Então, a gente tem regras gerais, vogais, consoantes, toda língua tem vogal e consoante, sujeito predicado, e aí a gente vai aplicar essas regras à língua do país que a gente nasceu e as pessoas falam ao nosso redor, e aí a gente computa e combina por meio do uso de uma chamada gramática gerativa transformacional. Então, eu vou gerando informações e transformando através de uma gramática da convivência com as outras pessoas. Né? E aí, ante a essa explicação,
é importante a gente ver como isso acontece no cérebro. Então, deem uma olhada em como os neurônios se comunicam para a gente entender por que o racionalismo faz sentido. Então, a nossa cabeça e como a gente raciocina. Então, esses são os neurônios, tá vendo? Dentro do nosso cérebro. E isso é como os neurônios se comunicam entre si, por eletricidade, por sinal elétrico, estão vendo? E cada vez que um grupo de neurônios acende, significa que uma informação está sendo acessada na nossa cabeça. Se for um pouquinho mais para frente, tem a ver com combinações. Se for um pouquinho mais para trás, tem a ver com memória e significado. Mas um neurônio se comunica com outros. Todos nós temos esses neurônios aí na cachola. Todos nós temos essas comunicações acontecendo na nossa cabeça. Quando a gente ativa isso, significa que uma rede já estava feita. Esses neurônios já estavam amarradinhos, tá vendo? Isso se chama rede neural. As redes, elas se fazem pelas experiências de vida que nós vamos tendo e construindo por meio de associações. Quanto mais redes a gente tiver feitas, melhor funcionam as nossas capacidade de raciocinar. O racionamento tem a ver com a capacidade do ser humano de raciocinar, né? Então, os processos, eles acontecem por meio de neurônios em regiões específicas do cérebro. Os neurônios que estão na parte superior da sua cabeça, chamada lobo parietal, eles se comunicam assim para você se movimentar. Tem a ver, então, com a sua movimentação. A região lateral da sua cabeça, chamada lobo occipital, ela tem a ver com a questão, desculpa, a região lateral da sua cabeça, o lobo temporal, aqui das têmporas, ele tem a ver com o processamento de tudo que a gente escuta, por isso que a orelha é do lado, né? O tímpano entra no cérebro, bate no tímpano, entra no cérebro. E aí, essa área específica do lado esquerdo da nossa cabeça vai ter um pedacinho do cérebro aqui para perto de trás do olho, né? E um aqui mais para trás, aqui é a região de Broca, que faz a construção das palavras e a gente não fala tono, 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 a gente arruma as palavras. E aqui é a região de Wernicke, onde a semântica, o significado e o entendimento do contexto, a pragmática acontecem. Então, existe uma explicação clara de como essa comunicação dos neurônios permite que a gente adquira e faça uso da linguagem, né? Isso aqui é uma imagem de alta, né, definição de como chega um sinal elétrico muito bem encaminhado em um neurônio. Olha como é que é a explosão. A chegada de um sinal elétrico num neurônio se chama sinapse. E é muito legal saber que isso está acontecendo dentro da cabeça de vocês nesse momento. É muito legal ser professor, porque ser professor é construir redes de neurônios dentro da cabeça das pessoas. Eu não estou criando um neurônio, mas eu estou fazendo os neurônios se comunicarem de um jeito que nunca antes se comunicaram. Se vocês estão aprendendo o que eu estou ensinando, significa que eu estou fazendo sinapses na cabeça de vocês. Significa que eu estou mudando a estrutura do neurônio de vocês. Se eu estou mudando o jeito de você pensar sobre alguma coisa, significa que eu estou trabalhando dentro do seu cérebro. Eu estou mudando a arquitetura dos seus sistemas cognitivos. Eu tenho um poder como professor que nenhum outro profissional tem. Eu sou o único capaz de conseguir fazer isso. E eu acho que vocês estão se empoderando para fazer, né? Algumas aqui já estão lecionando, mas a gente tem que entender o impacto que o nosso trabalho tem na vida, mas não é só na vida social, é na vida biológica de um ser humano. Quanto melhor eu ensino, quanto melhor eles aprendem, melhores redes de neurônios se fazem. E aí, o sinal chega assim, ó, fortão. E aí, diante de todas essas explicações, de toda essa evolução na história da aquisição da linguagem, Vygotsky, Lev Vygotsky, né, russo, né, morreu aos 38 anos de tuberculose, trouxe uma teoria muito interessante, que é a teoria do interacionismo social. Ele diz que a gente tem tudo isso, mas que isso é ativado à medida que a gente interage com outras pessoas. E aí ele chama isso de teoria socio-interacionista. Segundo Vygotsky, o conhecimento só se constrói através da interação com o outro. A fala do adulto, quando se adapta à fala da criança, facilita a aprendizagem a certo ponto quando a criança está na fase do manhês, né? Porque esse adulto ele precisa dar o igual somado a mais um. E isso a gente aprendeu no behaviorismo.
Então, o behaviorismo diz que a gente tem que dar estímulos superiores aos que o aprendiz tem, né? Para que as respostas sejam em nível superior às quantidades recebidas. Isso se faz, né, dentro da convivência. E essa convivência a gente chama de zona de desenvolvimento proximal, ZPD. A zona de desenvolvimento proximal é um espaço, né, uma sala de aula, uma casa, né, um local de convivência em que a gente aprende com a ajuda de um adulto ou de uma outra criança mais experiente, uma outra criança que já consiga falar, uma outra criança que já domine o significado de alguma palavra. Essa pessoa que está ao lado do aprendente, fazendo com que ele evolua, se chama par competente. E eu não sou bobo nem nada, eu sei que vocês estão aprendendo isso na aula da professora Sheila também. Então, vocês estão vendo isso em psicologia, vocês estudaram behaviorismo, vocês estudaram cognitivismo, vocês estudaram zona de desenvolvimento proximal, e aí agora, dentro de aquisição da linguagem, vocês estão vendo como que isso funciona para a língua, né? Para a aquisição do conhecimento da fala, e, né, que é uma habilidade tão importante. Os professores de matemática, de história, de geografia, de ciências que me perdoem, mas se não for o português, se não for a fala, se não for a escrita, nada se faz. Né? Então, que área maravilhosa é essa área da linguagem, né? Que é capaz de convencer pessoas, ensinar pessoas, mudar mentalidades e transformar o mundo. Né? Então, fico muito feliz de estar com vocês nessa aventura inicial e ter, por meio desses slides aqui, ter conseguido fazer uma revisão de tudo que a gente viu, detalhezinho por detalhezinho. Fecho nossa aula lembrando a vocês do nosso trabalho, que é pegar o capítulo da Alessandra Del Ré, né, que nós lemos em sala, e formular 20 perguntas com respostas. Né? As perguntas podem ser extremamente distrair do texto, ou alguma coisa sobre o texto que faça você pensar e responder. Também é muito legal montar perguntas assim. Além dessa tarefa, vocês têm uma que é estudar. Só que materialize seu estudo no papel. Tudo que você estudar, as suas anotações e tudo mais, você faz um papel e me entrega esse papel com seu estudo, que eu decidi chamar de mapa mental, mas é a bagunça da sua cabeça posta num papel estudando para a prova. Seria isso. Alguém quer falar alguma coisa? Porque da minha parte eu gastei todas as minhas palavrinhas. Já falei tudo que eu tinha para falar na noite de hoje. Professor, Diga, meu amor. Eu não sei se você falou no começo do vídeo, da aula, porque eu cheguei um pouquinho atrasado, você lembra? Lembro. Aí, isso. Aí o que acontece? Você disse que é pra gente estudar para a prova. Talvez você deve ter falado sim, mas aí eu gostaria que você repetisse para mim, só para me estar ciente. A sua prova é quando? Semana que vem, sexta-feira. Que bênção. Por isso Então que tá hoje a bom. gente está fazendo essa revisão e está fazendo uma revisão gravada para ficar no YouTube, para vocês assistirem 1999 vezes. Bem behaviorista, até gravar e decorar tudo. Brincadeira. Aí você vai deixar no grupo o link pra gente para nós. Só não vai ser então tá bom. imediatamente, pessoal, porque sextou, né? Primeira coisa. E segunda coisa, porque demora, né? Porque eu vou jogar no YouTube, aí tem aquele negócio de renderizar, fazer o upload, subir, coisa e tal. Mas amanhã mesmo, quando eu ligar o computador novamente para fazer qualquer coisa, o vídeo já vai estar disponível e aí eu mando o link para vocês. E não tem como baixar por aqui mesmo, não, né? Pelo Google Meet não é muito bem recomendado, não. É melhor botar no YouTube mesmo. Do YouTube vocês conseguem baixar. É porque o Google Meet gera um arquivo extremamente pesado. Se vocês baixarem, vocês vão acabar com a memória do dispositivo de vocês. Então tá bom. Tá bem? Obrigada. Nada. Algo mais? O senhor deu completão a matéria toda, mas qual matéria acha que deveríamos dar maior atenção? Bem, Lívia, conteúdos da prova, né? Se eu puder dizer assim, né? Fases de aquisição e sumiu. Tá, lembrei. Conceitos de linguagem, língua, signo, etc., né? E teorias de aquisição. Esses são os 3 conteúdos da nossa avaliação. Aqui no chat, fases de aquisição, conceitos de língua, linguagem, signo, significante, significado e blá, 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 e as teorias de aquisição.
as inatistas e as racionalistas. Behaviorismo, conexionismo e por aí vai. Tudo bem? Perfeito. De nada, Lívia. Terminamos por hoje, então? Terminamos por hoje, então. Meninas, muito boa noite. Bom descanso. Vejo vocês semana que vem na nossa provinha. Tá bom? Tá bom, Tá professor. bom, Tchauzinho. tchauzinho. Tchau, galera.